Saudações fraternas a todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue abençoando a vida de todos nós e que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes na nossa caminhada evolutiva. Hoje nós falaremos sobre a lição número 113 do livro Pão Nosso, intitulada Tua Fé. E ela começa nos dizendo o seguinte: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: A tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Realmente, ter fé e acreditar é uma coisa muito salutar. E quando se fala em fé, eu confesso que não é um assunto muito fácil, porque cada um de nós tem um entendimento em relação ao que é fé, o que é ter fé. Eu tenho fé, você tem fé. O que seria isso? É claro que a fé, ela sempre está alinhada a um desejo, a um propósito, a uma finalidade. Quando nós estamos com uma situação difícil, quando nós vivenciamos uma situação difícil e nós precisamos mudar essa situação, enfrentar essa situação, nós recorremos à fé. E vejam, quando se fala em fé, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de religiosidade. É claro que quando se fala em fé, automaticamente nós associamos a alguma religião, alguma crença, alguma filosofia. E nós sempre nos lembramos da espiritualidade também. Quando se fala fé no grande arquiteto do universo, fé em Jesus, é claro que nós estamos recorrendo ao espiritual, a algo que nós não enxergamos, mas que nós acreditamos que existe. É claro que nem todos pensam desta forma, mas nós não podemos nos esquecer de que antes mesmo de nós recorrermos a Deus, a Jesus, ou alguma outra entidade, independente da sua religião, da sua concepção religiosa, se você tem ou não, nós temos que ter ciência de que nós precisamos fazer a nossa parte também, principalmente. Porque senão ficaria muito simples. Estamos com um problema, estamos com uma dificuldade, estamos enfrentando uma situação difícil, e aí nós pedimos para Deus, para Jesus, para os amigos da pátria espiritual. É claro que eles não nos abandonarão, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E outra questão importante é a seguinte: nós aceitamos, de fato, o que acontece? Serei mais claro. Quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, e aí nós dizemos assim: que seja feita a vontade de Deus. Quando nós temos um parente enfermo, um amigo, e nós proferimos essa frase,
uma pessoa que está com uma doença ou enfrentando uma situação de saúde difícil, estou pegando um exemplo da saúde. E aí nós falamos que seja feita a vontade de Deus. E aquela pessoa se cura. Ótimo, que bom. Ou seja, Deus escutou as minhas preces. Deus escutou as nossas preces. Mas quando não acontece? Quando nós temos um parente, algum amigo, enfrentando uma situação difícil, e ele acaba partindo para a pátria espiritual. Como é que nós aceitamos isso? Qual o nosso entendimento? Ah, Deus não escutou as minhas preces. Mas nós não falamos que seja feita a vontade de Deus? E a vontade foi feita. Como é que nós encaramos esta situação? Porque vejam, nós precisamos fazer a nossa parte, a espiritualidade fará a parte dela também. Só que nós temos que ter ciência de que todos nós temos uma caminhada nesta terra. Todos nós temos um caminho a seguir. Nós não sabemos o que acontecerá. Por isso que nós precisamos viver o hoje, intensamente. Eu não sei o meu amanhã. E se é sabido que nós colheremos o que nós estamos plantando, a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos plantando hoje. E a fé? Como eu disse anteriormente, a fé é uma palavra pequena, mas de um significado muito grande. De significados variados, diferentes, porque cada um tem o seu entendimento. O navegante sem rumo e quem nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra. Desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer, ou seja, ele não sabe o que vai acontecer. Então, se esse navegante não tem um plano traçado, se ele não tem uma rota a seguir, o seu barco ficará à deriva. E ele vai seguir, digamos assim, ele irá para onde os ventos o levarem. E nós não podemos ser esse navio desgovernado, esse barco sem rota. Nós precisamos ter uma rota, nós precisamos ter um norte, ter um objetivo. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós procuramos um médico, estamos com um problema de saúde, e o médico nos receita um remédio, o que acontece se nós não tomarmos aquele remédio? A gente pode melhorar? Pode. Com o passar do tempo, talvez nós até tenhamos uma melhora, mas com certeza será mais difícil. Por quê? Porque nós não estamos seguindo o que o médico nos receitou, nos passou. Então vejam, nós precisamos fazer a nossa parte também. E eu sempre falo, e todos nós sabemos, a espiritualidade não nos abandonará. Nós sempre teremos o amparo da pátria espiritual. Em todos os momentos das nossas vidas. Os mais simples, os mais difíceis, a espiritualidade sempre estará do nosso lado. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, ter fé é de fato acreditar. Acreditar que nós podemos. E eu sempre falo que uma das coisas que me entristece é quando as pessoas falam assim, ah, mas eu não acredito em nada, eu não tenho fé em nada. Eu falo, mas e a vida? Ah, a vida eu vou viver um dia de cada vez e não sei o amanhã.
Aí eu pergunto, mas você não acredita na vida além da vida? Não, Julinho, não acredito em nada. É claro que nós estamos aqui para julgar ninguém, mas será que é o melhor caminho? Ah, viver um dia de cada vez. Sim, concordo. Procurar viver da melhor maneira possível, um dia de cada vez, porque nós não sabemos o amanhã. Mas tem uma diferença muito grande de viver um dia de cada vez sem planejamento, sem objetivos traçados. Ou seja, nós não sabemos o amanhã? Sim, ninguém sabe como será o amanhã. Mas eu posso planejar o meu amanhã. Eu posso traçar os meus objetivos, as minhas metas. Se me perguntassem hoje, Júlio, o que você espera daqui a 10 anos? Eu, com certeza, responderia. E você? Responderia também? Então vejam, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos adversidades. Constantemente nós falamos isso. Mas nós também temos ciência de que todas essas adversidades e dificuldades, elas são momentâneas. Ah, mas por que eu ressalto as adversidades e dificuldades? Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando nós não temos problemas, quando a nossa vida está tranquila, ok. Seria bom se fosse sempre assim para todos nós. Mas nós sabemos que não é bem assim. Então a questão é, como é que nós nos comportamos nesses momentos de dificuldade? E é aí que a nossa fé é testada. Eu confesso para vocês que quando se fala em fé, a princípio pode ser uma coisa tão tranquila, tão simples, mas não é. Porque, como eu já disse, são vários entendimentos diferentes. Não existe uma fórmula, não existe uma regra. Cada um a interpreta da sua maneira. Mas o fato é que todos nós estamos aqui, neste planeta, para melhorar, para crescer, para evoluir. Como eu já disse, o amanhã, eu não sei o amanhã, mas eu tenho que viver o meu hoje intensamente, procurando fazer coisas salutares. Porque eu não sei vocês, mas eu me preocupo com o meu amanhã. E se nós colheremos aquilo que nós estamos plantando, é claro que eu sempre falo brincando, mas na verdade não tem nada de brincadeira, é muito sério. Eu quero viver aqui muitos e muitos anos ainda. Porque a vida é maravilhosa. E eu tenho uma família, todos nós temos família. Como eu já disse, eu tenho os meus planejamentos, tenho os meus objetivos, tenho as minhas metas. Então, eu particularmente quero viver muito aqui ainda. Não sei você, não sei vocês, quem está nos assistindo, quem nos assistirá, mas o fato é que eu me preocupo com o meu amanhã, sim. Ah, e na pátria espiritual? Não sei como é a pátria espiritual. E espero demorar bastante para conhecer a pátria espiritual. Mas nós sabemos que é o ciclo da vida e um dia nós retornaremos para lá. Então, ter fé e acreditar é ter fé e acreditar primeiramente em nós, nas nossas capacidades. E que nós temos condições de enfrentar as dificuldades interpostas em nosso caminho hoje e melhorar constantemente. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Ou seja, a vida é maravilhosa. E muitas vezes a vida vai passando e a gente vai simplesmente vivendo,
sem nenhum propósito, sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo, às vezes tristes, muitas vezes sem vontade de viver. E é um assunto muito delicado e muito sério, porque é claro que não é o tema dessa nossa conversa, mas muitas pessoas hoje, pessoas descrentes da vida, pessoas que não têm um objetivo, passaram por alguma adversidade, alguma situação difícil, e fazem com que essas pessoas acabem até tirando a sua própria vida, de tão descrentes que elas estão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então muitas coisas poderiam ser ditas, mas eu acho que a mensagem principal é essa. Acredite em você primeiramente. Acredite no seu potencial, que você tem capacidades, que você tem virtudes, que você tem qualidades. E se você está enfrentando um momento difícil, acredite que esse momento difícil passará também. Porque a espiritualidade jamais nos abandonará. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. E assim as coisas ficarão mais tranquilas. Não estou dizendo que as coisas serão fáceis, que a resolução desses problemas serão fáceis. Mas se nós tivermos fé, aí vem a palavra fé, se nós acreditarmos que é possível, com certeza o nosso fardo será mais leve. Porque a espiritualidade, que jamais nos abandona, estará conosco também. E não só os amigos da pátria espiritual, os amigos da pátria material também. Os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que estão mais próximas. Mas, finalizando, nós precisamos fazer a nossa parte também. E não só pedir e esperar a providência divina. Porque a providência divina nos ajudará, como eu já disse aqui várias vezes. Mas nós também precisamos colaborar. Enfim, que o grande arquiteto do universo continue abençoando a todos nós, que os ensinamentos do grande Mestre Jesus estejam sempre presentes na nossa jornada evolutiva, hoje, amanhã e sempre. Um beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.